Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso CorelDRAW X8. Hoje vamos aprender a fazer um flyer ou um panfleto. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula do CorelDRAW X8. Essa é a terceira. Essa aula é sobre flyer ou panfleto. Vamos criar? Vamos criar nossa área de trabalho. Para iniciar, você vem aqui, ó, Arquivo, Novo, e vai mudar o nome para Flyer. Destino predefinido, personalizado, tamanho A6. Por que tamanho A6? Porque é o tamanho padrão de uma folha para flyer, né? Então, o documento A6 tem as medidas de um flyer. Eu vou deixar uma dica. Toda vez que você for criar um documento e você não sabe o tamanho, você pode vir aqui dentro, ó, tamanho. Você dá um clique e aqui tem diversos tamanhos prontos, tipo ofício, carta, tabloide, A3, A4, A5. Então tem diversos tamanhos, né? Banner da web, aqui diversos tamanhos que você pode estar escolhendo para facilitar a sua vida. Então já está aqui A6, ele já deixa pronto a medida, né? Largura e altura. E você pode, se quiser mudar para centímetro, pode deixar em mesa milímetro. O tamanho é largura 10,5 centímetros e altura 14,8. Nós vamos deixar na orientação de retrato, número de página 1, porque nós não vamos usar verso, modo de cores sem mic, né? Mas normalmente ele vem aí com RGB. Então vou passar aqui uma explicação bem breve da diferença do RGB e do sem mic. O RGB você usa toda vez que for criado um documento para visualização. Se o seu documento for somente para visualizar pelo monitor, você deixa RGB. Se for para impressão, você deixa sem mic, certo? Nas aulas que virão, vou estar aprofundando mais, mas sem mic. E a resolução de renderização 300 dpi, que é o padrão de sem mic. Depois clica em OK. Pronto, OK, criamos a nossa área de trabalho. Então, qual é o primeiro passo? Voltando para o nosso panfleto, observe que eu usei aqui um fundo, tá? Esse fundo a gente pode chamar de textura. Onde foi que eu achei a textura? Lá no Google. Então a gente vai lá no Google agora para fazer essa busca de textura. Então vou abrir aqui o navegador e aqui eu vou digitar textura. Dou Enter. E clico aqui, ó, imagens. Quando você clica em imagens, vai aparecer uma quantidade enorme de texturas, né, que você pode estar salvando no seu computador e usando. O ideal é que você sempre use textura que não tenham direitos autorais, para que você não venha ter problema e que também não venha sofrer com processo, ou que o autor da textura venha lhe pedir de uma forma muito educada que você retire, desfaça dessa sua arte. Certo? Você pode escolher qualquer modelo, tá, gente? O modelo que eu usar, eu não encontrei ele aqui, mas fique à vontade para escolher o que você acha melhor. Eu vou clicar aqui nessa textura, eu vou dar um clique, só para lhe dar uma outra dica. A primeira opção aqui do lado direito é o site onde ele está hospedado. Logo abaixo tem o nome, né, que é o FreePic, e depois o tamanho. Eu vou dar um clique aqui no tamanho, né? Normalmente as imagens da web, elas sempre têm diversos tamanhos. Essa imagem, ela começa com tamanho de 1300 por 1212, tem mais opções e vai até o menor tamanho, que é 100 por 100. Eu sempre use uma imagem superior a 900 pixels, porque quando a gente salva essa imagem, quando você aumenta, a tendência é que você está desorganizando os pixels da imagem, e quando você aumenta demais, um exemplo, você pega uma imagem pequena e aumenta muito, vai perder a qualidade da imagem. A imagem vai ficar embaçada, não vai ficar legal para a sua arte. Sempre use imagens superiores a 900 pixels. Para salvar a imagem, você vai dar um clique com o botão direito e vai na opção salvar a imagem como. E vai salvar aí no seu computador. Tem algumas pessoas que me perguntam: eu não posso copiar e colar? Sim, você pode copiar e colar. Na verdade, você é livre para fazer da forma que você achar melhor. Mas tem uma questão. Quando você copia e cola, você vai estar perdendo pixel dessa imagem quando você faz essa transferência, né, de copiar e colar. E quando você salva no computador, então em outro local, um pendrive ou um HD, tanto faz, ele vai estar mantendo a integridade dos pixels. Um exemplo, você percebe muito isso quando você pega uma imagem que não está com uma boa qualidade.
aí você copia e cola e você observa que a colagem diminuiu a qualidade. E quando você usa a imagem que foi salva, ela continua da mesma forma, ok? Então vamos voltar lá para o Corel, vir em arquivo, importar e vou até a pasta onde está a minha textura, tá? Do duplo clique, o cursor muda, como nós já vimos na aula passada, você vai clicar e vai aumentar. Só que, pessoal, possa ser que a imagem de vocês ocorreu o que aconteceu na minha. Aqui eu tenho a minha área do Flair e eu quero deixar a textura em cima e embaixo. Se eu for colocar esse tamanho de textura, ele vai ocupar praticamente o tamanho do meu Flair. Então eu tenho que diminuir. Se eu for diminuir aqui, né, pela altura, que para mim só resta essa opção pela altura, o que vai acontecer? Eu quero mais ou menos esse tamanho. A imagem não vai ficar visível, né? A textura não vai ficar tão visível, não. Qual é a melhor forma? Usar a ferramenta de corte. Essa ferramenta eu vou cortar na área que eu preciso. Então eu vou chegar aqui um pouco, solto e dou Enter. Quando eu dou Enter, a imagem corta. Eu vou diminuir um pouco, né, essa imagem para que ela fique dentro da minha área de trabalho. Se você tiver alguma dúvida se realmente a imagem está na sua área de trabalho, o que é que você pode fazer? Você pode usar as réguas. Então, para usar a régua vertical, você clica em cima e arrasta e deixa ela aqui, ó. Pronto. Aqui pela régua você vê que não passou. Você vê que essa imagem não ficou fora da área. Deixa eu só dar um zoom aqui e só subir. Aqui, ó, ficou certinho, tá? Mas você consegue ver, por causa do zoom, que aqui ficou uma parte branca. Então, vou dar um clique em cima e pronto, já cobriu a parte branca, mas também eu posso usar uma régua, ó. Colocar a régua aqui, só para ter a certeza de que a imagem não está passando, né? No caso, a textura não está passando para a área. E nem está deixando a área em branco. Eu vou também colocar uma régua aqui na minha lateral direita. Pronto, e uma outra régua aqui na parte inferior, tá? Só para tudo ficar padrão. Vamos usar agora a transparência. Qual a ideia da transparência? Deixar a imagem, na medida que a gente visualiza, ela tem que ficar clara. Aqui, ó, transparência, certo? Clico e arrasto. Então, quando eu clico e arrasto, tudo que estiver abaixo, tá, da ferramenta de transparência é a área que ela vai aplicar. E aqui eu vou medindo, tá? Vou deixando mais claro na medida que eu subo, ou deixando da mesma forma na medida que eu vou descendo. Mas eu vou subir um pouquinho mais só para clarear mais aqui. Aqui tá ótimo. E aqui a minha transparência está pronta. Então, eu vou agora duplicar essa imagem que já está com a transparência para que ela fique aqui embaixo, para que dê uma ideia de que é uma textura inteira, só que no meio do Flair ficou as informações. Clico em cima, vou mudar a ferramenta para seleção. Clico em cima da minha textura, depois eu clico no mais, no teclado. Esse mais é responsável por a duplicação. Clico e arrasto e vou deixar aqui embaixo. Qual é o próximo passo, pessoal? Quero dar também uma ideia de continuidade. Se eu deixar dessa forma aqui, dá para perceber que essa é essa cópia. Então, eu tenho que colocar essa parte aqui para baixo. Como é que eu faço? Eu vou usar essa ferramenta daqui, ó. Ferramenta, espelhar verticalmente. Clicar aqui, pronto, virou. Então, aqui agora deu uma ideia de continuidade. Inferior não vai ser igual a uma superior. Eu vou criar um retângulo com uma curva, né, com uma inclinação, só para dar aí um design legal, né? Vou pegar aqui a minha ferramenta de retângulo e vou criar em cima desse retângulo pronto, né? Só para pegar o mesmo tamanho. Clico aqui, mudo a ferramenta para seleção, clico e arrasto. Aqui está o meu retângulo. Só que eu vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, eu vou mudar a ferramenta, né? Eu vou aqui na minha barra de ferramentas, eu vou clicar nessa daqui, ó. Ferramenta forma. Quando eu clico em ferramenta forma, automaticamente no retângulo é criado alguns segmentos. Então eu vou dar um clique em cima para fazer seleção e depois eu vou clicar com o botão direito. Quando eu clico com o botão direito, abre-se essa caixa e tem a opção converter em curvas. Então eu vou clicar em converter em curvas. Automaticamente, né, a gente não percebe muita coisa, muita diferença, mas aqui os segmentos estão para ser adicionado curvas, até mesmo quando você passa o mouse, ó, quando você passa. Eu vou dar um clique, né, na área que eu quero pôr a curva.
curva, que é essa. Aqui em cima, pessoal, aqui em cima, abre essa opção, tá? Essa opção fica ativa, que é converter em curva. Dou um clique em converter em curva e automaticamente abre-se dois segmentos, tá? O direito e o esquerdo. Então eu venho aqui, eu clico em cima, tem que ser em cima. Clico e a curva vai sofrendo aí a modificação. Aqui eu posso subir ou eu posso descer, né? Mas eu prefiro subir para ficar melhor. E depois disso, pessoal, acredito que aqui é o suficiente. Eu volto aqui na minha ferramenta seleção e saio dessa edição. Eu tenho que colocar essa textura aqui dentro, tá? O Corel tem uma ferramenta muito legal, onde você vai estar fazendo isso, que é a ferramenta de Power Clip. Eu venho aqui, como é que eu vou usar essa ferramenta? Eu venho na minha textura, dou um clique com o botão direito e aparece aqui a opção Power Clip. Dentro, dou um clique e minha seta muda, né, para uma seta apontada para a direita. Clico em cima do local, que é o meu recipiente. Clico no meu recipiente e essa textura vai estar aqui dentro. Dou um clique e pronto. A textura vai estar aqui. Agora observe, né, que a textura ficou menor do que o Power Clip. Editar. Como é que eu vou fazer essa edição? Aqui nessa opção, editar Power Clip. Então, quando eu clico em editar Power Clip, automaticamente ele abre para mim a imagem que está dentro do Power Clip, né? Ou seja, dentro do recipiente. Então, eu clico aqui, eu posso aumentar, tá? Só para a imagem caber dentro do recipiente. E clico aqui para confirmar. Pronto, resolvido o problema. Venho até aqui e vou colocar dentro do meu flyer. E o que está faltando? Está faltando retirar o contorno. Para retirar o contorno, eu venho aqui com o botão direito, dou um clique no X e o contorno sai. Pronto, o contorno já saiu. Bom, pessoal, a gente vai colocar agora um fundo aqui no nosso flyer, tá? Então, eu vou dar aqui um duplo clique na ferramenta de retângulo. Então, a ferramenta já está aqui. Eu vou clicar em uma cor para o preenchimento. Eu vou colocar uma cor que venha a ser uma continuidade, mas só para você entender o porquê que eu usei o porquê de usar uma transparência, eu poderia colocar uma outra cor. Olha o efeito que dá se eu colocasse uma cor diferente, tá? Daí esse efeito aqui, ó. Tá? Mas eu vou deixar aqui uma cor, a cor que dá continuidade, né? Que é essa daqui. Eu vou buscar uma imagem para colocar no flyer. Então você pode buscar a imagem lá no Google, né, como eu lhe ensinei anteriormente. Então aqui eu desenho a imagem, pronto, mas tem um porém, essa imagem tem um fundo branco, certo? Então a gente tem que aprender a remover essa imagem e eu vou te dar algumas dicas, tá, de como que irão lhe ajudar. Mas, pessoal, devido ao tempo, essa aula eu vou finalizar aqui. Então, fica ligado que na próxima aula você vai aprender a retirar esse fundo. A gente vai finalizar esse flyer, tá certo? Pessoal, agradeço a sua atenção e fico lhe aguardando na nossa próxima aula. O que aprendemos? Power Clip, conversão em curva, inserir imagens, ferramenta cortar. Pessoal, nos encontramos na quarta aula.